Olá, amores. Eu me chamo Yasmin França. Sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos. Hoje mudei um pouquinho aqui o fundo para a gente conversar sobre engolir meus opressores. E agora? Bom, parando para refletir, né, sobre autossegurança, sobre autonomia, sobre vaidade, autoestima, essas coisas todas, a gente se depara muito justamente com todos os opressores pelos quais a gente encontrou ao longo da nossa vida e que disse pra gente que nós não éramos capazes, que as coisas que a gente queria não eram possíveis. Muitas vezes esses opressores foram a própria família, né? Amigos, enfim, no meio que a gente estava inserido. E nós acreditamos e engolimos tudo isso e eles como verdade. E aí, quando a gente começa a chegar na fase adulta, a gente precisa ter um outro posicionamento, né? A gente começa as relações interpessoais, começa também a se relacionar amorosamente, e a questão da autoestima e das crenças internas pega e pega muito, né? Não somente nessas relações, como também no trabalho. E aí eu vejo isso acontecer muito, tanto na minha vida quanto nos atendimentos que eu faço, que são os momentos pelos quais a gente duvida da nossa capacidade, justamente porque nós não vimos referências que pareciam com as nossas para determinado padrão, às vezes um padrão de beleza, um padrão corporal, padrão, né, diverso, ou nós captamos falas e comportamentos das pessoas pelas quais estavam ao nosso redor, que colocou a gente num papel de descrença, sem que diretamente estivesse falando com a gente. Então, por exemplo, às vezes um pai, um amigo, um parente, um relacionamento que falava ali, por exemplo, que mulher precisa estar em casa cuidando dos filhos. E dessa forma nós vamos vivendo, alimentando essas crenças, mesmo que inconsciente, ao invés da gente elaborar elas, né? Dar uma recauchutada ali, ver o que de fato pode ser feito, o que precisa ser solto. E aí, nesse processo de soltar, o bicho pega. Porque é você com você. Muitas vezes a gente não sabe da onde está vindo, né, essa crença, quem que falou, quem que colocou isso na nossa cachola, mas a gente fica ali ruminando aquilo de que não é possível para mim, não, eu não sou capaz disso, não, eu não mereço, né, viver o que eu mereço. E aí, dentro dessa pauta merecer, cara, é surpreendente as coisas que a gente faz por acreditar que não merece viver determinadas coisas, né? A gente se sabota, a gente entra num lugar de autoproteção como uma forma de doer menos. Então eu vejo isso acontecer muito, tanto na minha vida quanto na vida dos meus clientes, esse lugar de eu excluo primeiro antes de me sentir excluída, né? Eu faço dar errado primeiro antes de ver que de fato deu errado. E eu me lembro de fazer muito isso nas provas de escola e faculdade, porque eu tive uma professora assim que não considerava o meu raciocínio, não considerava que eu era capaz de fazer o que eu fazia nas provas. E ao invés dela me puxar para um cantinho e me testar, ela simplesmente anulou o meu saber e eu tive que pagar por isso. Então, quando a gente fala sobre engolimos os nossos opressores, é muito nesse lugar em que poucas são as vezes que a gente para se questionar se o que foi dito e o que acreditamos é de fato uma verdade. E aqui a gente pode falar até sobre outras crenças, como crenças de comportamentais, aquela coisa de o prato tem que ficar em tal lugar, o copo tem que ficar em tal lugar,
né? A gente não questiona essas crenças, a gente só vai replicando e passando à frente e perpetuando danos familiares na nossa árvore genealógica e na nossa vida muito ruins. Há pouco tempo eu fiz um atendimento coletivo, inclusive, e que vinha isso, né, de que sobre o medo da mudança, o medo de querer mais, o medo da crença de poder mais, das possibilidades, o que a gente acaba anulando e fazendo para que aquilo não aconteça por medo, né? Então, fala sério, você está aí agora vivendo uma situação pela qual você acredita que não é possível que você viva porque você não é merecedor ou merecedora? Cara, questiona. Quem fez você acreditar nisso? Existem diversos livros que falam sobre isso, que a crença do impossível, ela só vai até onde alguém quebra esse impossível. Então, por exemplo, quando a gente pega um corredor que fez, sei lá, 10 quilômetros, vou botar uma coisa impossível, 10 quilômetros em 2 minutos. E aí falam pra ele que é impossível ele fazer 10 quilômetros em 1 minuto e meio. E aí ele acredita nisso. Quando vem um outro e faz em 1 minuto e 20, vários outros vão começar a fazer em 1 minuto e 10, 1 minuto, meio minuto, porque aquela crença já foi quebrada. Então, quais são os padrões que você está, às vezes, esperando que o outro quebre por você, para que você possa viver a vida que você merece, porque todos nós merecemos. A gente não acorda todo dia para ter pouco da vida. E aqui eu não falo sobre questão de consumismo, eu falo sobre merecimento, até da gente se dar visões melhores quanto a nós, visões melhores quanto ao outro, visões melhores quanto à vida, esperar mais da vida, né? Se relacionar melhor com a vida, ser melhor pra gente, para que tudo se enquadre dentro desse crescimento. Soltar esses opressores, né? Começar a entender que muitas vezes eles replicaram aquilo que foi impregnado neles. E que isso é, como eu falei, um ciclo que se repete porque a gente poucas vezes tem coragem de ir contra a manada. Então, em quais ciclos da sua vida, lugares da sua vida, situações da sua vida, você está indo junto com a manada, podendo ter algo melhor? O seu coração com certeza está falando sobre isso, porque o coração grita do tipo, tá, você está aceitando meia boca porque é o que tem, mas, né, o que você de fato quer, o que queremos é uma boca inteira e uma bocona, não quer uma boquinha, né? Então, por que não começar a quebrar esse sistema de crenças para que a gente possa soltar esses opressores, parar de passar essas culturas de que merecemos pouco, podemos pouco e, enfim, qualquer migalha nos cabe, e começar a construir algo melhor. Porque eu acredito que nesse papo a gente consegue até falar aí, sobre exigir mais do governo, exigir mais do meio onde a gente vive, exigir mais do trabalho, exigir mais de todos os lugares, porque a gente fica aceitando muito pouco no dia a dia, muito pouco nos relacionamentos, muito pouco em todos os lados, sabendo que a gente pode mais, porque em algum cantinho daqui ou de qualquer outro lugar desse corpinho e dessa alma, você sabe que você merece muito mais. Então, o exercício de hoje é o que você pode mais. Tá com uma meta? Duplica a meta. E se você não conseguir a meta inteira, pelo menos você vai conseguir metade a mais do que você esperava. Você entendeu? Acho que eu não consegui me expressar muito bem, mas vocês entenderam, né? A meta e um pouco mais, né? Então, nesse lugar, e é até interessante porque quando a gente fala sobre lei da atração, isso acontece muito, né? Em que nós
esperamos algo, a gente sai desse lugar de se intrometer nas escolhas e o universo começa a nos recompensar com coisas absurdas que a gente não imaginava que poderia ter, acessar, construir, criar, enfim, né? Então, é justamente esse lugar do universo dizendo: você pode mais. Todos nós somos da natureza, e a natureza é altamente próspera, é altamente grandiosa. O que a natureza faz é de uma impecabilidade incrível. Por que não você se conectar com isso, né? Com a sua joia rara, com o seu diamante divino, e se tratar como esse diamante, e todas as pessoas que tentarem reduzir o seu valor, que você entenda que é delas, que isso é um sistema de crença delas e que não necessariamente precisa ser seguido por você, engolido por você, né? É o que você acha, e não vou nem dizer que tá tudo bem, porque não fica tudo bem, né? Mas é o que você acha e é isso aí. A vida que segue, tá bom, meus amores? Caso ainda assim você não entenda muito bem esses sistemas aí de crenças que fazem você ficar aí se martirizando, se dando menos do que você deveria, conta comigo. Ó, o celular deu até uma mexidinha aqui. Conta comigo. Aqui embaixo tem o link para os atendimentos, para que a gente possa olhar para essa vida aí, mexer os pauzinhos, as pedrinhas e as pedronas, para tudo que for necessário abrir aí na sua vida, para que você comece a perceber o diamantão que você é. E é isso. Um beijo. Ah, lembrem de curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Um beijo, beijo.